tudo bem? Hoje nós vamos estudar um novo conjunto numérico. É o chamado conjunto dos números racionais relativos ou simplesmente o conjunto dos números racionais. Esse conjunto ele é representado pelo símbolo Q, ok? Por quê? Porque ela é de origem latina. Racionais vem de ratio, que significa rateio, divisão. E o resultado da nossa divisão é o quociente. Então, esse símbolo Q é justamente pela inicial da palavra quociente, da nossa operação de divisão, ok? Mas de onde surgiram esses novos números? Esses números surgiram lá no Egito Antigo, quando o faraó fez uma distribuição de terras às margens do rio Nilo. Se liga na historinha para você compreender melhor, ok? No Antigo Egito, por volta do ano 3000 a.C., o faraó Sesostris distribuiu algumas terras às margens do rio Nilo para alguns agricultores privilegiados. O privilégio em possuir essas terras era porque todo ano, no mês de julho, as águas do rio inundavam essa região ao longo de suas margens e fertilizavam os campos. Essas terras, portanto, eram bastante valorizadas. Porém, era necessário remarcar os terrenos de cada agricultor em setembro, quando as águas baixavam. Os responsáveis por essa marcação eram os agrimensores, que também eram chamados de estiradores de corda, pois mediam os terrenos com cordas nas quais uma unidade de medida estava marcada. Essas cordas eram esticadas e se verificava quantas vezes a tal unidade de medida cabia no terreno. Mas nem sempre essa medida cabia inteira nos lados do terreno. Esse problema só foi resolvido quando os egípcios criaram um novo número, o número fracionário. Ele era representado com o uso de frações, porém, os egípcios só entendiam a fração como uma unidade, ou seja, frações cujo numerador é igual a 1. Eles escreviam essas frações com uma espécie de sinal oval escrito em cima do denominador. Mas os cálculos eram complicados, pois no sistema de numeração que usavam no Antigo Egito, os símbolos se repetiam muitas vezes. Só ficou mais fácil trabalhar com as frações quando os hindus criaram um sistema de numeração decimal, quando elas passaram a ser representadas pela razão de dois números naturais. Agora vamos recordar os conjuntos já estudados. Então, nós estudamos o conjunto dos números naturais, do zero até o infinito. Estudamos o conjunto dos números inteiros, que contempla todos os números naturais e os negativos também. E agora, o conjunto Q, que é composto de todos os fracionários positivos, negativos e o zero. Os decimais, obviamente, fazem parte desse novo conjunto também. Então, nós temos aqui os subconjuntos desse conjunto Q, representado pelo diagrama de Venn. Então, nós temos aqui o primeiro conjuntinho, o conjunto dos números naturais. Depois, o conjunto dos números inteiros, onde vem aqui os números negativos, e que vocês já conhecem. E agora, o maior conjunto de todos, que é o conjunto dos números racionais, representado pela letra Q. Então, veja, quando eu tenho aqui uma fração própria, por exemplo, onde o numerador é menor que o denominador, 1/4, pertence ao conjunto Q. Se eu tenho uma fração equivalente a 1/4, por exemplo, 2/8, a fração equivalente também pertence ao conjunto dos números racionais. 25 centésimos compõem um decimal exato, também pertence ao conjunto Q. 1 inteiro e 1/3, o número misto, também pertence ao conjunto dos racionais. A fração imprópria, por exemplo, 11/5, a fração imprópria onde o numerador é maior que o denominador, também compõe esse conjunto. 0,333 infinitamente. Isso aqui é uma dízima periódica, resultado da divisão de 1 por 3, certo? Então,
todos os valores pertencentes ao conjunto N, pertencentes ao conjunto Z, e mais os fracionários decimais positivos e negativos, é que compõem esse novo conjunto. A relação entre esses conjuntos se dá da seguinte forma, olha. O conjunto N está contido no conjunto Z, e o conjunto dos números inteiros, por sua vez, está contido no conjunto Q. Bom, e nós temos o seguinte então, quem que pertence ao conjunto dos números racionais? Todos os números que podem ser escritos na forma de fração é um número racional. Então veja, todo número natural é racional? Verdade ou não? Sim, olha só, todo número que pertence ao conjunto N também pertence ao conjunto Z, que também pertence ao conjunto Q. Então isso é verdade. Agora o contrário não é verdade. Por exemplo, 3/5 é racional e 3/5 é natural? Não, não é. Tá? Todo número inteiro é racional? Então, exemplo, se eu tenho aqui o -8, o -8 ele é racional. Por quê? Porque ele pode ser escrito na forma de fração, que nós falamos agora há pouco. Tá? Então, todos os números naturais ou inteiros podem ser colocados em forma de fração, cujo denominador é 1, o que torna esses números também racionais. Vamos responder isso aqui agora, analisando a relação de pertinência entre o elemento e seu conjunto. Então, qual é a relação entre o elemento 5 e o conjunto N? Então, 5 pertence ao conjunto N. E entre o 5 e o conjunto dos números inteiros? Então, 5 pertence ao conjunto dos números inteiros. 5 pertence ao conjunto dos racionais? Sim, o 5 pertence ao conjunto dos racionais. Agora, vamos ver por quê. O 5, a origem dele é aqui dentro do conjunto N. O N está contido em Z, que está contido em Q. Então, todos os valores que estão no conjunto N e no conjunto Z também pertencem ao conjunto Q, certo? E menos 50? Olha, menos 50 não pertence ao conjunto N. Por quê? Porque no conjunto dos naturais não entra número negativo. Porém, menos 50 pertence ao conjunto dos inteiros. E, claro, pertence ao conjunto dos racionais, porque pode ser escrito na forma de fração, menos 50 sobre 1. 0,16, ou seja, 16 centésimos, pertence ao conjunto N? Não pertence. 16 centésimos pertence ao conjunto Z? Não é inteiro, né? 16 centésimos não é inteiro, então não pertence. Porém, pertence ao conjunto Q, é um número decimal, certo? 0,333 é o resultado da divisão de 1 por 3, ok? Então, a gente percebe que no conjunto Q, esse elemento se faz pertencente. Ao conjunto Z, não faz, porque não é um número inteiro. E também não pertence ao conjunto dos números naturais. Menos 7/8 não pertence ao conjunto N. Menos 7/8 não é inteiro, portanto, não pertence ao conjunto Z, colocando ali o não pertence. Porém, menos 7/8 é uma fração aqui negativa, pertence ao conjunto dos racionais. E por último, encerrando essa primeira parte, esse exemplo, mais 12 terços pertence ao conjunto N? Pertence. Ué, mais 12 terços não é uma fração? Mas nós temos que nos atentar que toda fração, ela precisa estar na forma irredutível. E qual é a forma irredutível de 12 terços? Não é o 12 dividido por 3? Quando simplificamos essa fração por 3, então nós temos que esse resultado aqui, 12 terços, é mais 4. 12 dividido por 3 é 4. E 4 é um número natural, certo? Logo, 12 terços pertence também ao conjunto Z. E, obviamente, pertence ao conjunto Q. Ou poderia escrever 4 sobre 1, ou então nós teríamos a fração equivalente 12 terços.